Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Daniel Paulista. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Obrigado, Samara. Obrigado. Daniel, um abraço, parabéns pela vitória. Eu tenho falado aqui todas as vezes, né, com você aqui, o Remo sendo eficaz, eficiente lá na frente, fazendo gol. Eu acho que, no meu entendimento, que todo time bom tem que ter uma boa defesa quando for necessário. E o Remo tem feito isso. O Remo, no meu entendimento, ele foi eficaz no primeiro tempo. A equipe do Amazonas teve uma certa boa condição de posse de bola, mas o clube do Remo foi eficaz. E no primeiro tempo ele ganhou o jogo, mesmo o clube do Remo tendo chance de aumentar o placar e não conseguiu no segundo tempo. E eu quero saber, o que você gostou evidentemente da vitória, mais uma vitória, liderança na competição. O que você não teria gostado no seu time hoje contra o Amazonas? Parabéns pela vitória, tá, Daniel? Bom, boa noite, Cacheado, boa noite a todos. Claro que é uma tarde e noite feliz, porque independente de como foi o jogo, é mais uma vitória. É uma liderança momentânea, mas é uma liderança, né? Só quem trabalha, quem está no dia a dia sabe o tanto que é difícil estar onde nós estamos hoje, mas nós continuamos trabalhando sabendo das nossas dificuldades, dos erros que nós estamos cometendo dentro dos jogos. Acho que assim, o jogo teve bons momentos de dificuldade, muitos deles proporcionados por nós mesmos no momento de atacar. Acho que a gente se precipitou em muitos momentos de forçar o passe de uma maneira não tão organizada como poderíamos, e aí aconteciam erros de passe e a equipe do Amazonas vinha para o contra-ataque, principalmente com o seu atacante do lado direito, tentando buscar as costas do Sávio ali. Ficou uma situação perigosa e a gente não conseguiu no primeiro tempo ter mais o controle do jogo, ter mais essa tranquilidade. Mesmo depois de ter feito o gol, a equipe continuou também ansiosa, né? Tinha espaço para trabalhar melhor a bola, com um pouco mais de tranquilidade, rodar mais o jogo na busca pelos espaços, mas mesmo assim ainda criou boas situações. O Amazonas rondou muito a nossa área, teve numa cabeçada de bola parada o seu grande momento, né? Alguns chutes de fora da área também que foram defendidos pelo Marcelo, mas as grandes oportunidades sempre foram nossas, e essa efetividade talvez no segundo tempo, se com um pouco mais de tranquilidade para definir, né, ter o time melhor do momento de chutar, o momento que tem que passar, talvez a gente poderia até ter construído um placar melhor diante do que foi, principalmente o segundo tempo, quando tivemos um jogador a mais, onde nós sempre tivemos o controle do jogo, mas sempre ficou um jogo tenso, no sentido de o Amazonas a qualquer momento, aquele jogo que o cara pode acertar um chute, pode ter uma bola parada, né? E esse controle de jogo acho que é uma situação que a gente pode tentar melhorar para continuar dentro do processo. Mas assim, estou muito feliz com aquilo que a equipe apresentou. Mais uma vez, defensivamente se portou bem, sólido, mais um jogo sem sofrer gol, mais uma vitória. Tem muitos pontos positivos, mas claro, a gente também a gente sabe internamente que a gente pode melhorar em várias outras situações para melhorar o nosso rendimento e continuar brigando entre os primeiros colocados. Ô Daniel, boa noite para você, Michel Anderson da Rádio Liberal, parabéns pela vitória, parabéns pela liderança, até porque a rodada ainda vai terminar, a gente sabe, mas o povo paraense ele é muito sofrido, né, em determinados momentos, pontos, né, e isso significa muito para esse povo, para essa torcida. Tenho certeza que o torcedor está comemorando bastante. E é muito bom vir para uma coletiva e mesmo com a liderança, a invencibilidade e o time ganhando, você poderia chegar aqui e dizer que estava tudo bem, que o Remo fez uma grande partida, e você já detectou pontos que na nossa transmissão a gente acabou também apontando de alguns problemas e ajustes que o Remo precisa ter para o decorrer da competição. Como é que isso é feito? Porque a gente percebeu a questão dos laterais ali, que o Remo saía, precipitava no passe e ficava tomando bola nas costas ali e estava preocupando, né, essa chegada do Amazonas. No segundo tempo, com um jogador a mais,
poderia ter matado o jogo, ter um placar mais tranquilo, ficar sem ter essa tensão no final da partida. Como resolver isso? Como poder alinhar isso com o jogador para que ele entenda e não sofra tantos riscos, apesar de saber que é quase uma utopia a gente achar que não vai sofrer na Série B, né? Não, eu acho que assim, todo jogo na Série B, ele é difícil, né? A gente não pode olhar a camisa, olhar o momento da classificação, a colocação na classificação e achar porque você vai enfrentar um time que está hoje na parte de baixo, você vai ter facilidade dentro do jogo. Você vai ter facilidade dentro do jogo se você fizer por onde que essa facilidade aconteça. Eu gosto de trabalhar, principalmente num jogo como hoje, pode ter certeza que nós vamos separar muitos cortes da partida e mostrar para os atletas essas precipitações de passe, principalmente, que aconteceram, que proporcionaram à equipe adversária o que ele queria, que era a oportunidade de fazer uma transição, de fazer um contra-ataque e nos pegar num momento onde nós estávamos mais expostos, porque jogando em casa você tem que procurar mais o gol, você tem que estar mais ofensivamente exposto, vamos dizer assim. E eu acho que esse foi o grande detalhe da nossa equipe hoje, assim, de erro que acabamos cometendo e não tivemos talvez a tranquilidade para ter o controle melhor da partida. Se tivéssemos melhor toque de bola de um lado para o outro, sem tanto a ansiedade, eu sei que a ansiedade, estádio cheio, a torcida em cima, querendo ver mais gols, uma grande vitória, isso também proporciona erros, né? Mas, de uma maneira geral, acho que isso é ajuste, né? O mais importante é que as vitórias estão acontecendo, tem muita coisa positiva, tá? Muita coisa acontecendo. A gente vê lances de gols hoje que acabaram não sendo concluídos em gols, mas de jogadas trabalhadas, sabe? Está acontecendo. Agora, é ajuste, é continuar trabalhando, investindo, que tenho certeza que o futebol vai sempre estar evoluindo. Parabéns pela vitória, Smith Reis do canal Chave Gemista. Daniel, a gente passou a semana toda comentando que o Remo, historicamente, ele tem problemas com equipes que às vezes estão na parte de baixo da tabela, equipes menos qualificadas e que chegam aqui com pressão e com o Remo com aquela questão de ser o favorito para o jogo. Quanto ao América e o Coritiba, o Remo impôs ali uma estratégia de jogar em contra-ataques e ser letal, principalmente jogando pelas laterais. Hoje, a torcida entendia que o Remo tinha a obrigação de ter a posse de bola, de empurrar o Amazonas para o campo de defesa, e até conseguiu isso quando abre o placar ali com o Pavan e depois, infelizmente, com algumas tomadas de decisões, acabou perdendo gols importantes. Mas o importante sempre é pontuar em casa e principalmente vencer em casa. E o Remo segue vencendo diante da sua torcida e buscar pontos fora de casa. Teremos uma sequência agora de 4 partidas em Belém. Teremos 2 clássicos agora. Com o Amazonas, né? 4 partidas em Belém e teremos 2 clássicos. Eu conversei agora há pouco com os jogadores em respeito à mudança de chave, já pensando na final do Paraense e em busca desse título. Como você vai trabalhar a cabeça, principalmente desses jogadores, para virar essa chave para o clássico, mas principalmente também para corrigir as coisas que deram errado hoje, para que não aconteça nas próximas partidas? Obrigado. Bom, eu vejo que a correção ou a busca pelo melhor jogo, pelo melhor rendimento, ele tem que ser constante. Não é porque hoje aconteceu algumas coisas que você vai trabalhar só. Não, a gente desde o primeiro dia tem trabalhado para que a equipe possa evoluir. É claro que eu costumo dizer muito, cara, o futebol ele é imprevisível, né? Você espera talvez, um exemplo, o Amazonas de uma forma, às vezes ele muda o jogo, muda o jeito de jogar dentro do jogo e você tem que se adaptar àquilo ali. Então, são muitas variáveis que acabam acontecendo que interferem no rendimento das equipes dentro do próprio jogo. Mas, de uma maneira geral, eu tenho estado satisfeito com o que o Remo tem apresentado. Tá? Ele tem conseguido se moldar a essas dificuldades que acontecem e conseguido ter rendimento. Está faltando alguns ajustes para ter um controle melhor? Tá, mas eu não posso chegar aqui e falar que a equipe não está se apresentando bem. Ela está se apresentando bem, ela está tendo rendimento, ela está tendo resultado, que é extremamente importante, porque fazer ajustes com o resultado, com certeza é muito mais fácil. O dia a dia fica mais leve. E é dessa forma que a gente está trabalhando. Agora, hoje, eu disse para os atletas ali no pós-jogo, é claro que está todo mundo muito feliz, o torcedor está muito feliz, o torcedor está empolgado, porque não sei se o Remo já esteve numa liderança de Série B, ou há quanto tempo
o Remo já figurou numa primeira colocação. Eu sei que é momentânea, mas de hoje para amanhã ele vai ser líder. Isso não vai mudar. Talvez amanhã possa haver algum jogo, ele perca isso. E deve acontecer, pelos resultados que vão acontecer da rodada. Mas que hoje ele vai dormir na liderança. E isso para todos é muito bom. Para os jogadores, para todo o staff, para o torcedor. Mas a partir de amanhã, que eu falei para eles, a partir de amanhã o foco é outro. A gente sabe da dificuldade que vai ser. Nós já tivemos experiências em outros clássicos. É claro que aqui a magnitude do clássico ela é maior devido à quantidade de torcida das equipes. Mas assim, eu vejo que o Remo está chegando para uma decisão em condições de fazer 2 grandes jogos. É isso que nós vamos trabalhar esses dias para buscar, né, respeitando, claro, o nosso rival, mas buscar os nossos objetivos, que é a conquista da competição. Professor, primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. Então, quando o clube, quando a equipe está muito bem, né, coletivamente, a gente consegue até avaliar melhor individualmente alguns jogadores. A gente consegue ver quando alguns jogadores estão mais abaixo, ou estão mais equilibrados, ou estão mais acima. E aí, a minha pergunta é o seguinte, é uma coisa que ela já é recorrente, eu acho que desde que você assumiu o comando do clube, que é sobre o Adailton. Todos os torcedores, na verdade, têm essa curiosidade sobre como é que está a condição física desse jogador, quando é que a gente vai poder ver ele atuando por mais minutos e o quão importante ele é para o seu esquema tático. Ele é Elton Santana do Nortistas. Bom, eu acho que a melhora individual, eu concordo com você quando você falou que o individual acaba aparecendo muito em função quando o coletivo se ajusta, né? Eu trago, quando a gente chegou aqui, muitos jogadores eram questionáveis e hoje se vê a evolução que esses atletas estão tendo, muito em função do coletivo, não do aspecto individual. Quando o coletivo ele se ajusta, ele traz naturalmente a evolução individual de cada um dos atletas. Vejo que o Remo está se consolidando de uma maneira de jogar, atletas que têm entrado bem. Eu acho que a Adailton, como foi o citado por você, tem evoluído, está ficando cada vez mais à disposição, tem entrado, tem contribuído e seguimos trabalhando. A questão de ganhar mais ou menos minutos vai muito daquilo que o jogo também vai pedir, sabe? Às vezes não vai ser um jogo para a entrada do Adailton, vai ser um outro jogo para a entrada de uma outra característica de um atleta, de volante, de zagueiros. Hoje nós terminamos o jogo fazendo 3 zagueiros, porque mesmo com um jogador a menos, a equipe do Amazonas colocou 2 homens lá enfiados no final do jogo, né? Então fortalecemos isso, fortalecemos bola aérea também, que era importante. Mas assim, estou muito satisfeito com o nosso elenco, né? A gente tem peças boas para utilizar, para trabalhar e acho que isso é o que tem feito o nosso coletivo estar tão forte nesses resultados que nós estamos alcançando. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Eu sou Atisson Chagas, do canal O Remista Culto. E a pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: o seu retrospecto da sua temporada tem sido muito bom do Clube do Remo. Acontece que com o Rodrigo Santana houve também um início de temporada muito boa e teve o Repá como um teste para saber, inclusive para nível Série B, se ele iria, né, desempenhar bem a Série B. A pergunta que eu tenho para fazer ao senhor é se o senhor tem a concepção de que isso pode ser um teste para o senhor, inclusive para o seu, a sua avaliação como a temporada como um todo, inclusive visando o Repá na própria Série B. Obrigado. Não, eu assim, não entendi muito a pergunta, porque assim, eu acho que o trabalho do Rodrigo foi o trabalho do Rodrigo, acho que não tem referência e não tem relação nenhuma com o nosso trabalho. Acho que nós estamos comandando a equipe de uma forma totalmente diferente do que vinha acontecendo. Não vejo que uma relação diferente dos jogos que a gente vai enfrentar da Série B. Eu acho que o Repá tanto é a mesma dificuldade de qualquer jogo da Série B. A diferença é que é o clássico local. E isso mexe com toda a cidade, mexe com todos os torcedores. E é dessa forma que a gente tem que encarar, como que seja um jogo diferente. Mas em termos técnicos, em termos dentro de campo, é muito equilíbrio. Vai se manter o equilíbrio dos jogos que tem sido da Série B, até porque as duas equipes também estão na mesma competição nacional e enfrentado os 2 adversários. Então, hoje completamos 8 jogos, né, à frente da equipe e somente 2 do estadual, né? E o restante são jogos todos de Série B. Eu acho que a equipe já tem demonstrado capacidade. Claro que
precisa melhorar cada vez mais, estamos trabalhando para isso, para alçar voos cada vez mais altos. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Gledson Chaves, do Sport News. Professor, o Remo vem demonstrando uma jogada aérea, um poder ofensivo muito grande. Essas jogadas estão sendo trabalhadas diariamente com o senhor, vai evoluir mais ainda, que a bola parada hoje é fundamental para a equipe. E a outra é esse jogadorzaço que voltou a jogar bola, que é o Pavani. Gostaria que você comentasse sobre ele. Eu vejo que a bola parada ela é determinante para qualquer equipe, né? E a gente trabalha muito bola parada, né? Nós tivemos ontem ainda o que eu falo que o atleta ele tem que estar preparado, né? E a gente trabalha todo mundo da mesma forma. O Alan ia iniciar o jogo, tá? O Alan trabalhou ontem até a bola parada. Na primeira batida de bola parada ontem ele se lesionou. Num escanteio, como foi o escanteio do gol. Uma batida perfeita. Não me recordo se foi um gol do Pavani ou foi um gol do Marcelinho ali no primeiro pau, mas também foi um lance muito parecido. E aí entrou o Sávio. O Sávio totalmente preparado, porque trabalhou também da semana, mesmo não na equipe que vai iniciar, mas da mesma forma, porque a instrução ela é feita para todos, para quem vai iniciar e para quem não vai iniciar, porque se acontecer um imprevisto, como foi o que aconteceu com o Alan ontem, quem o escolhido para entrar vai lá e sabe o que tem que fazer, como o Sávio também fez, e assim que foi chamado ontem no treinamento de bola parada, bateu um escanteio como foi o gol hoje, da mesma forma como foi o gol do próprio Reinaldo, né, no jogo em Criciúma. Então é um trabalho que tem que continuar e continuar decidindo a nosso favor. Hoje nós enfrentamos uma equipe que também é muito boa na bola parada, você viu a cabeçada que eles deram na trave, num lance também muito difícil de evitar, é determinante, né? Nós temos que também reconhecer que do outro lado existe qualidade, e muitas vezes, mesmo a gente marcando bem, o adversário vai conseguir cabecear, ter oportunidade, mas estamos bem defensivamente e ofensivamente temos conseguido ter oportunidades, né, gols aí nos 2 últimos jogos. Com relação ao Pavani, eu acho que é um atleta que tem evoluído como todos os outros, sabe? É aquilo que eu disse. Talvez o crescimento do Pavani também, é claro que ele estava lesionado, está evoluindo fisicamente, acho que tem margem para evolução, já conversei com ele, inclusive antes desse jogo, sobre isso, que não é porque voltou a equipe, está tendo oportunidade, que agora eu estou jogando, está tudo. Não, tem que continuar trabalhando, tem que continuar se esforçando, porque eu acho que tem margem para crescimento. E o trabalho desse tipo não é só com ele, é com todos. E a evolução que ele está tendo é muito em função que o coletivo está ficando bem ajustado, e aí todos os atletas acabam crescendo. Parabéns pela vitória, Daniel. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Bom, no jogo de hoje, a gente viu, em determinados momentos, principalmente no primeiro tempo, uma certa desatenção, muitas vezes ali na linha do meio de campo, que resultava num contra-ataque do Amazonas, que buscava sempre as laterais de forma muito rápida para poder chegar no ataque. E depois, no segundo tempo, uma espécie de desatenção também, digamos assim, no último passe, para tentar botar a bola para dentro, fazer um gol a mais, para dar mais tranquilidade. São 2 jogos agora contra o Paysandu, maior rival, numa atmosfera totalmente diferente. Você já deve ter visto o que é o Repá, já devem ter falado, já devem ter te mostrado o que é o Repá. Como trabalhar para que o time não tenha essas desatenções, porque hoje o detalhe que eu vi foi isso, uma desatençãozinha aqui, uma ali, porque no geral o time foi mais dominante que o Amazonas, inclusive. O que fazer, como trabalhar isso para que a concentração seja 120% no jogo inteiro? Trabalha, como eu disse, o jogo de hoje, nós vamos, até pelo espaço curto, né, para o jogo de quarta-feira, nós vamos trabalhar muito mostrando essas precipitações. Eu não vejo que foi desconcentração, foram precipitações, ansiedade de querer logo achar o último passe para resolver o jogo, e aí vai entrando numa ansiedade, e o parte externa também acaba ficando ansiosa, reflete na torcida, reflete dentro do campo, e a gente meio que em muitos momentos acaba perdendo o controle da partida, né? Um jogo onde nós estávamos dominantes, né? No sentido de criar as melhores oportunidades, mesmo nesses momentos de precipitação de passe, mas é ajuste, cara. Isso aí nós temos que continuar trabalhando, mostrando para os atletas. Vai ter jogo que isso vai melhorar, como vejo quando o Criciúma melhorou bem,
sabe, de ter uma melhor controle de passe. Contra o América, eu achei também que a gente teve um bom controle de passe, principalmente na estratégia que nós adotamos. Hoje talvez não foi aquela melhor condição, mas mesmo assim teve coisas positivas, são ajustes que acontecem naturais e vamos procurar trabalhar em cima deles. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos da imprensa e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.